Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui, um vídeo de resenhas. Vamos começar pelo primeiro material, Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, a nova mensal da editora Panini. Esse material aqui vai trazer basicamente o título solo dos membros dos Vingadores, uma jogada de estratégia da Panini aproveitando o hype do filme. Ele custa R$ 17,20 e tem 164 páginas. As revistas Capitão América e Gavião Arqueiro, Thor e Homem de Ferro foram canceladas, pois os personagens passaram a compor esse mix, com exceção do Gavião Arqueiro, que teve seu título cancelado nos Estados Unidos. E o Hulk saiu do mix de universo Marvel e passou para esse aqui. Galera, é um material muito bacana, eu pretendo colecionar e eu vou comentar algumas histórias para vocês aqui. Ela abre com a história do Capitão América, logo depois dele enfrentar o Arnim Zola num futuro totalmente apocalíptico, e ele perdeu o soro do super soldado, então ele passou a envelhecer. Capitão América que está nas últimas, e eis que surge um disformo do Zola, que é esse personagem aqui de armadura metálica alienígena, que ninguém sabe a identidade dele, vai ser reveladora, ao que tudo indica, na próxima edição. Depois a gente segue com a história do Homem de Ferro combatendo um vilão clássico do Thor, o Malekith, que esteve no filme, inclusive, de Thor 2, o Reino Sombrio, né? E o Malekith ele está portando os anéis do Mandarim, que também é um vilão clássico, mas do Homem de Ferro. As histórias da Marvel Now, do Tony Stark, sofreu uma espécie de retcon e sinceramente não me agradou com relação à paternidade dele, ele é considerado um filho adotivo. Olha, uma palhaçada, mas enfim, é tanto que eu parei de comprar a mensal dele por conta disso. Depois a gente vai ter a história aqui, de quem? Do Loki, agente de Asgard. Galera, sensacional, uma das melhores histórias desse mix aqui, o Thor agindo com total astúcia e enganando os Vingadores. Ele invade a mansão dos Vingadores, né, que na verdade hoje não é mais uma mansão, é no prédio do Tony Stark, e faz eles todos de palhaços. Sensacional, o Loki muito inteligente, é esse tipo de personagem que eu gosto de ver, gosto de ver sendo retratado, o Loki no caso. A outra história aqui vai ter o Hulk, que para quem não sabe ele foi baleado, o Bruce Banner, com 3 tiros na cabeça, e a galerinha vai fazer uma cirurgia, mas querem colocar um implante na cabeça dele para dominar as transformações. E o cientista que vai fazer essa cirurgia é um antigo colega da época de escola do Bruce Banner, e o negócio não vai sair muito bem não. Olha só, obviamente o Hulkão aqui ele vai surtar. E depois, galerinha, a gente tem a história dos Vingadores Secretos, com um foco principal na Viúva Negra, na Mulher-Aranha e no Gavião Arqueiro. Uma história legal, nada espetacular, mas uma boa história. E por fim, a gente tem aqui a continuação da fase do Jason Aaron, à frente do Thor, onde ele vai combater a Corporação Roxxon. Como vocês estão vendo aqui, a Corporação Roxxon, ela conseguiu extrair água de Marte. Então ele está fazendo toda uma publicidade, um marketing em cima disso. Eis que o Thor faz uma coisa muito bacana e quebra as pernas da Corporação Roxxon, faz eles perderem bilhões, mas eles vão buscar vingança com relação ao Thor. Material fino aqui do Jason Aaron. Só o finalzinho aqui, o Galactus aparecendo, que também vai abordar o futuro do Thor, né, na Terra. Como se vocês estão acompanhando o mix do Thor, ou estavam acompanhando, vocês sabem que rolava em paralelo, passado, presente e futuro. Tem uma continuação ainda. E por fim, galera, Selvagem Hulk, uma história que na verdade é inserida dentro de uma fase que rolou lá dos anos 60, em que o Hulk confrontou os X-Men. Então o Alan Davis, que faz o roteiro e a arte, ele vai colocar uma história, incluir uma história dentro da cronologia, abordando o pós-encontro do Hulk com os X-Men. Se não me engano vai durar 4 edições, essa Selvagem Hulk relacionado com os X-Men, e depois surge Hulk versus Thanos. Galera, é um material que eu acho que vale a pena, tem os principais personagens Marvel. Eu acho que é indispensável para quem quer acompanhar em si o universo Marvel, ter uma ideia do que está acontecendo, porque é simplesmente os caras que estão em foco nos filmes. Então é um prato cheio para os fãs da Marvel.
Que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 8.3. Eu vou continuar acompanhando e recomendo para vocês. O próximo material que eu vou comentar com vocês é o Gralha, uma publicação nacional, galera. A primeira edição de O Gralha saiu pela editora Via Letera, mas esse material traz uma compilação de tiras que foram lançadas no jornal Gazeta do Povo, no Caderno Fã, onde traz um apanhado de coisas relacionadas à cultura pop, piadas, HQs. E esse material aqui é um material muito bacana, olha só, é em preto e branco e traz toda a continuidade de histórias, e ela é escrita por várias pessoas, escrita e desenhadas por vários autores. Então a gente tem uma certa variedade de qualidade nas histórias. O interessante é que logo aqui nesse início da edição, nesse prefácio, eles criam, os autores criam uma cronologia envolvendo o Gralha. Eles fazem você acreditar que o Gralha já existia há algum tempo e eles retomaram a publicação do Gralha. Mas isso daí é algo fictício. Eles inventaram para criar todo um ar em cima do personagem, né? Um ar nostálgico. E galera, é o seguinte, essa publicação aqui, salvo engano, ela ganhou o HQ Mix. Então eu diria que o Gralha é um dos super-heróis mais conhecidos do Brasil. Porque a gente tem alguns super-heróis, como Raio Negro, mas é tudo personagens mais antigos, são personagens todos lá da década de 60, década de 70. Um herói mais moderno que a gente tem, assim, que eu acho que tem uma grande publicidade em cima, que ganhou até um curta-metragem, é o Gralha. Esse personagem aqui, ele é um estudante, ele lembra um pouco o Peter Parker e tal, e ele tem essas duas gemas na cabeça que lhe dão os poderes do Gralha. Ele tem uma galeria de vilões ali, como o Dr. Botânico, Araucária, o Craniano, que inclusive está nessa segunda publicação, com essa belíssima capa aqui, o Craniano, essa belíssima capa, olha essa contracapa, que desenho bacana, que traz a continuidade das histórias que saíram nesse primeiro volume pela Via Letera. Então houve um hiato, por uma questão até de desavença entre os criadores do personagem, que são vários, e ficou um hiato sem histórias do personagem, então eles retomaram pela Quadrinhópole. E traz as histórias em preto e branco, continuamente, do Gralha, inclusive, novamente com vários roteiristas e vários desenhistas escrevendo. Isso, como eu disse, traz alguns bons elementos, que é a variedade da história, no sentido de não ter uma pré-definição do que vai acontecer com o personagem. Obviamente já tem um roteiro que eles vão seguir, mas os diálogos e tal vai depender do estilo de cada autor. Mas isso também, por outro lado, traz um pouco de baixa qualidade, porque fica uma coisa meio montanha-russa. Tem histórias muito bem desenhadas e tem histórias com desenhos um pouco fracos. Mas é uma HQ muito bacana para quem quer conhecer um herói nacional, um herói brasileiro. Eu indico para vocês esses dois materiais aqui, eu coloco basicamente no mesmo nível, apesar dessa segunda edição, talvez os autores até tenham tido novas influências e estejam mais maduros, tanto na escrita como nos desenhos. Eu dou uma nota 8.4 para esse material aqui e eu indico para vocês. O próximo material é Mulher Hulk, Mulher Solteira Procura, que pertence à coleção da Salvat. Esse material aqui compila as edições 1 a 6 do título She-Hulk. Traz os roteiros do Dan Slott e os desenhos do Juan Bobilo e do Paul Pelletier. Galera, esse material aqui ele já saiu no Brasil naquela linha Pocket que a Panini lançou, mas lá a publicação, salvo engano, foram de 12 edições, e aqui ela traz 6 edições. Essa fase da Mulher Hulk eu considero uma das melhores fases da personagem, não que ela tenha tido muitas fases, mas o Dan Slott soube trabalhar de forma muito bacana com a personagem. Eu equiparo essa fase da Mulher Hulk junto com em termos de qualidade, equivalente à fase do John Byrne. É um material muito bom, mas ele tem um humor meio diferente. Você tem que pegar as dezenas de referências que o Dan Slott joga aqui, o humor irônico que ele trabalha. Ele está descrevendo as histórias do Surfista Prateado, e ele também usa um pouco dessa pegada de humor irônico. Mas aqui eu acho que o trabalho dele foi simplesmente sensacional. Eu sei que muita gente vai falar mal dessa revista, mas ela tem uma crítica muito boa.
tanto lá fora como aqui quando saiu, o pessoal elogiava bastante. Nesse encadernado aqui vai fazer um apanhado, né, das histórias da Mulher Hulk, vai comentar um pouco sobre ela, e aqui vai abordar o seu lado, Jennifer Walters como a advogada. Ela vai ser contratada por um escritório imenso que ela sonhava trabalhar, que cuida de casos super-humanos. É muito foda como o Dan Slott trabalha. Inclusive, para vocês terem uma ideia, a seção de jurisprudências deles seria uma biblioteca de gibis. Edições antigas, porque segundo ela, os heróis, eles venderam os direitos de publicações e tal, o direito de imagem para ocorrer publicações de histórias em quadrinhos. E eles usam isso até nos tribunais. É muito engraçado, é muito bacana. Vocês veem aqui, ó, o pessoal, o Doutor Estranho buscando consultoria jurídica. Tem os casos de amores dela, os problemas que ela causa por ser um pouco quente demais, fazendo muita festa, cada hora com um namorado novo na mansão dos Vingadores. Os Vingadores não estão gostando nem um pouco disso. É uma história hiper mega super divertida que vai trabalhar com a personagem Mulher Hulk, com o seu alter ego, a Jennifer, né, que é o ser humano advogado, parte jurídica, cheio de referências ao mundo das HQs. É um material sensacional. Particularmente, eu gosto muito dessa fase da Mulher Hulk. Uma pena que a gente vai ter somente essas 6 primeiras edições. Seria interessante a fase completa do Dan Slott à frente dela, mas eu dou uma nota 8.7 para esse material aqui. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curtam, compartilhem e até a próxima!